Olá! Boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, né? Na continuação da nossa live de quarta-feira, né? Que nós falamos para que a gente pare e ouça a voz de Deus. Tanto é que a gente deu como exemplo Marta e Maria, né? Marta, tão atarefada, quando Jesus chegou na casa dela, porque ela chamou Jesus para casa. Mas em vez de ela ficar escutando a palavra do Senhor, ela ficou agitada, mexendo nas coisas da casa, tal. Ainda falou para Jesus: Senhor, você não quer que ela me ajude? Mas o Senhor, depois eu vou ler para vocês na Bíblia. O Senhor disse: Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte para escutar a palavra do Senhor, né? Então vamos pedir a Mestre Jesus que esteja aqui conosco, que nos ajude a levar a continuação dessa palavra. É que eu te agradeço, Mestre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, tem pessoas que escolhem a boa parte, como Maria. Ela não se importa do que vão dizer, ela quer agradar a Deus. Tem pessoas que escolhem a boa parte. Ela não se importa com o que as pessoas falem. Quem não escolhe a boa parte não vai entender quem escolheu a boa parte. Em Gálatas, tá aqui, ó, Gálatas 1:10, vamos lá. Tá aqui na Bíblia. Acho que a gente não tinha marcado. Deixa eu ver aqui. Gálatas, vamos ver aqui. 5, 3, 2. Gálatas fala também. Gálatas, vamos achar aqui. 5, 3, 2. Gálatas 1:10. Tá aqui. Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Deus. Se eu estivesse agradando só aos homens, eu não seria servo de Deus. O que Jesus está falando para você? Às vezes Deus te chama, Ele chama a nossa atenção e diz: esse caminho que você está seguindo não é bom para você, né? Deus às vezes diz para a gente, na nossa intuição, Deus está dizendo: esse caminho não é para você. Entendeu? Esse caminho que você está seguindo não é bom. O crescimento muda as pessoas, não para o pior, mas para o melhor. Quando a gente cresce com sabedoria, com conhecimento, é sempre para o melhor. Quando você começa a prosperar, poucas pessoas não irão compreender. Tem gente que não vai compreender. Nossa, está crescendo, está fazendo isso, criando aquilo, conseguiu isso, conseguiu aquilo. Tem pessoas que não vão entender. Não podemos julgar as pessoas, pois não sabemos o que Deus te direcionou, te ensinou. As pessoas irão querer que você ande no caminho delas, né? E lá em Lucas, aqui ó, Lucas 10, quando a gente falou, no 10:41, as pessoas vão querer que você ande no caminho delas. Olha aqui, Marta estava distraída, como eu tinha falado para vocês. Muito serviço. Aproximando-se do Senhor: Senhor, não te importas
que a minha irmã me deixe servir só. Ela queria servir e queria que a irmã ajudasse a servir as pessoas que estavam na casa, porque Jesus nunca andava sozinho. O senhor não se preocupa com isso? Que eu sirva só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Pedi para Jesus dizer para ela que a ajudasse. E aí, no 41 diz assim: e respondendo-lhe Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, como eu tinha falado para vocês, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Você ser arrojado, trabalhador, não é pecado. Como ela, não é pecado. Arrojado, trabalhador, agitado. E sim, acelerado que é o problema. Não é a direção de Deus para a gente. Está muito acelerado, não percebe as coisas que está fazendo. Isso não é o que Deus quer para a gente, não. Você está tão ocupado que não tem tempo para Deus. Mas não deu tempo. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Eu não tive tempo de ouvir a palavra do Senhor na televisão. Muita correria. Você tem tempo para uma série de coisas, mas não tem tempo para Deus. Isso para todos nós, né? Todos nós. Às vezes a gente peca de não ter tempo, um pouquinho mais de tempo para o Senhor. Não é verdade? O homem tem um problema de olhar para os problemas do outro, mas ele não olha para os seus. Às vezes o homem fica olhando para o problema dos outros. Fica olhando, aquela pessoa lá é assim, assim, aquela pessoa fez isso assim, aquela pessoa disse isso. Fica olhando para o problema dos outros, mas não olha para o seu. É a mesma coisa quando a gente aponta. Esse é um ditado, né? Que quando você aponta aqui, esse dedinho também aponta para você. A gente tem que ver isso. Todos precisamos ir a Deus para nos corrigir. Não ir para a presença de Deus somente para pedir. Porque tem gente que vai para a presença de Deus para pedir. Senhor, eu queria isso. Senhor, me dá isso. Senhor, eu estou precisando que aconteça isso. Senhor, eu preciso ter aumento no salário. Senhor, eu preciso... Só pede. Só pede. Claro que eu tenho que fazer minhas petições. Mas não é só pedir. É agradecer. É orar. É orar por você, pela sua família. Perdoar as pessoas que te fizeram mal. Não ter essa mágoa dentro de você. Jesus, ele nos ensina a escolher a boa parte, né? Deixa eu ver se tenho aqui alguma coisa sobre a boa parte, quer ver? Jesus sempre nos ensina tudo que é da boa parte. Peraí, Eclesiastes... Vamos ver. Mas não está aqui, não. Não. Então, sempre escolher. Em Mateus 4, oportunidade que o diabo ofereceu a Jesus. O diabo também nos oferece muitas coisas. Está aqui, ó. Em Mateus 4. Aqui. A tentação de Jesus. Olha só. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Claro, né? E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Jesus, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Então o diabo o transportou à cidade santa, levou ele para a cidade santa. Colocou-o sob o pináculo do templo, para que ele olhasse tudo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Olha só, o demônio falou o Salmo 91 para o Senhor. Viram como o demônio sabe das coisas também? E ele te oferece coisas. Ele ofereceu uma série de coisas para Jesus. Disse-lhe Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou, o diabo, a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ofereceu para Jesus. O diabo oferece coisas para a gente. Entendeu? Mas Jesus disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então vocês podem perceber aqui, em Mateus 4, que ele te oferece tudo. Ele ofereceu uma série de coisas para Jesus. Eu te dou todos os reinos do mundo, eu te dou tudo se você me adorar. Olha só. Tenho que buscar a Deus todos os dias, pois a tentação vem, o orgulho vem. Às vezes eu posso ter errado, né? Às vezes eu posso ter errado. Vamos ver aqui em João 15, 18, diz assim: se o mundo vos oferece, se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se o mundo vos aborrece, sabeis que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. O mundo. Se o mundo te aborrece, imagina se não aborreceu o Senhor. Jesus foi desacreditado pelas pessoas. Obedecer a Deus sempre rompe culturas lógicas. Vai ter momentos que pessoas irão te puxar para elas, mas tem pessoas abaixo tentando buscar para o nível delas, assim como pessoas no nível acima. Tem pessoas com nível abaixo, tenta puxar você para ficar com elas, andar com elas, frequentar lugares com ela. Mas assim como pessoas no nível acima, também vão te puxar. Mas você tem que estar no nível que Deus está te puxando. Um nível maior. Entendeu? Você tem que estar no nível que Deus está te puxando, que Deus está te orientando. Deus não chama você para a mentalidade dos outros. A poda que Deus faz em nós dói. Às vezes dói a correção do Senhor. Mas é necessário. Deus não está te podando. Às vezes não deixamos Deus nos podar. Você já pediu para Ele te podar? Dos seus pecados, dos seus erros, da sua grosseria. Deus precisa te podar de tudo isso. Pecado, erro, grosseria. Às vezes as pessoas são grosseiras. Tem erros na vida, pecados. Às vezes a gente não gosta de ouvir isso, mas é necessário que Deus nos mostre onde devemos ser podados. Tem coisas que não combinam mais com a gente. Nem tudo que é bonito é bom. O diabo mostrou todos os reinos do mundo bonito, mas nem tudo que é bonito é bom. Às vezes tem que ser tirado. Existe uma Marta e uma Maria dentro de nós. Nós precisamos saber qual a boa parte que nós vamos escolher. Uma parte que quer produzir, trabalhar,
ou a outra que quer estar na presença de Deus? Né? Maria sabe a hora de trabalhar, mas Marta não. Maria sabe a hora de trabalhar e a hora de escutar a palavra do Senhor. Marta não. Marta queria só trabalhar, só trabalhar. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E não percebeu a palavra do Senhor. O que diz aqui é que devemos estar nos pés de Jesus. Nos pés de Jesus. Aqui em João 15, 5, diz assim: Eu sou a videira, vós, as varas. Quem está em mim e eu neles, este dá muito fruto. Porque sem mim, nada podereis fazer. Se você está em mim e eu em vocês, né? Vocês vão dar muito fruto. Porque sem mim, nada podereis fazer. Entendeu? Então Deus nos poda daquilo que não é bom para a gente. Porque nós temos que estar com Ele. O favor de Deus é o que mais eu preciso. Não é verdade? Eu tenho que ter Deus comigo aqui. Vou repetir para vocês, ó. Eu sou a videira, vós as varas. Está lá em João 15. Vós sois as varas que está em mim. E eu nele. Este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Leiam isso depois. João 15, 5. Entendeu? Eu sou a videira, vós as varas que está em mim. E eu nele. Este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor nada nós podemos fazer. Nós temos que ter essa proteção, nós temos que ter Deus conosco, né? O favor de Deus é o que mais eu preciso. Então, hoje eu vou terminar aqui, né? Se vocês acharam bom, joinha, compartilhem. Para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou a Ivani, da Igreja IEJN, Igreja Evangélica Jesus para as Nações, lá da Avenida Aruanã 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Pertenço à célula digital, no segmento da igreja, que leva a palavra do Senhor todas as quartas e sextas-feiras. Eu falo no YouTube, tem gente que fala no Instagram, mas todos nós levamos a palavra do Senhor. Vou dar a nossa agenda para vocês. Domingo nós temos o culto, às 9 horas da manhã. Terça-feira, à noite, às 20 horas, nós temos um culto que é a coluna do reino, né? De manhã, quinta-feira, às 7 horas da manhã, nós temos um culto do Pai Nosso. Anteriormente era de segunda a quinta, agora não, agora é só quinta, às 7 horas da manhã. Então, quem mora na região ou quem trabalha na região, vem que até às 8 horas acabou o culto e você já vai trabalhar abençoado pelo Senhor, né? E de sábado, a Nação Jovem, às 7 horas da manhã, traga seus filhos, venham junto, né? Ouvir a palavra do Senhor. E não se esqueçam, segunda-feira, Rede Pérolas, aquele chá maravilhoso de mulheres, né? Então, liguem lá na igreja, vê se ainda tem lugar, porque é muito concorrido o nosso chá, de tão bom, bom na palavra, boa no acolhimento das pessoas, bom em receber com aquele chá maravilhoso. Venham, tá? E eu espero vocês na próxima quarta-feira com um novo tema, tá bem? Então, joinha e compartilhe, tá? Eu espero vocês
na próxima quarta-feira com uma nova palavra, tá bem? Tchau, tchau.